Presidente, muito obrigada por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo aqui no Contato com os nossos ouvintes. Muito obrigado, ouvintes do Jornal Gente. É uma satisfação muito grande participar desse início de jornada dessa equipe. Presidente... Então, realmente, como foi dito, no momento de dificuldade, é nesse momento que a gente tem que se juntar, inclusive com informações claras, para manter a nossa sociedade bem informada. Sabemos que a fartura é má conselheira, mas a dificuldade une. Então, estamos prontos para participar desse esforço. Obrigada. Presidente, eu quero começar a entrevista. O senhor sabe que normalmente o entrevistador começa perguntando alguma coisa ali mais tranquila, não é? Mas eu acho que o nosso tempo é tão precioso, presidente. Eu preciso fazer para o senhor a pergunta que todo brasileiro, todo ouvinte está se fazendo agora. Combustível vai continuar subindo? O que o senhor enxerga em relação a preços do que a gente consome como país, dos combustíveis, no curto e no médio prazo? A gasolina não vai parar de subir, presidente? Olha, nós estamos sem alterar preço da gasolina há 86 dias pela Petrobras. Então, sabe-se que tem aumento do preço de gasolina, nas bombas com certa frequência, mas isso não tem a participação da Petrobras. Não quero dizer que ela não é sensível a essas mudanças, mas não tem a ver. Chegamos aqui a fazer uma divulgação para esclarecer à sociedade qual é a parte da Petrobras no litro de gasolina. Existe um incídio a quantidade muito grande de tributos sobre isso, impostos federais, ICMS, CID, PIS, COFINS, distribuição, revenda, custo da mistura do etanol, que como é uma commodity tem subido muito, então essa aí sobe. E altera o preço sem alterar nada na Petrobras. Esse é um esclarecimento que a gente tem que fazer. Agora, com relação à tendência, está muito indecisa. Nós somos impactados, por ser uma commodity, pelos preços internacionais. Então, o que acontece? Quando acontece uma mudança externa, está acontecendo, a Europa inteira, eu diria o norte do mundo, então o hemisfério norte está sofrendo já as consequências da começa do outono e inverno, então o consumo passa a ser muito maior e tem uma demanda muito grande. Isso aí está na mídia, a tendência é aumentar. Houve o impacto da Covid, se reduziu a produção e o crescimento foi muito mais rápido que a retomada da produção de combustível. A Petrobras ela é sensível a isso, mas ela não passa, isso eu queria deixar bem claro, essas mudanças que acontecem no mercado de imediato, não. Ela verifica aquilo que vamos dizer assim, estrutural, que mudou, que é o caso agora, o que é conjuntural. Então, a mudança de uma semana, duas, nós não mudamos nossos preços. Mudamos aquilo que se estabelece na estrutura alta. Hoje está na hora de $80 o barril do petróleo. Nessa clareza inicial eu gostaria de dizer. Mas a tendência nós não sabemos, dependendo do que vai acontecer. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente olha para trás, e não precisa ser muito para trás, né? A gente olha para o segundo trimestre deste ano e verifica que a Petrobras registrou um lucro para muita gente pornográfico de quase 43 bilhões de reais. Esse lucro tão espantoso, né? Um lucro padrão Pfizer, né? Padrão fabricante de vacinas distribuídas para o mundo inteiro, né? Um lucro que impressiona. Isso não é uma prova de que a Petrobras tem aumentado o preço dos seus produtos muito além do necessário? Não, mas é a oportunidade que me é dada para explicar. Isso aí é política de austeridade. Nós estamos desinvestindo muito, vendendo refinarias, vendendo patrimônio que não tinha nada a ver com a empresa. A empresa se abriu demais, investiu em muitas coisas que não tinham finalidade nenhuma. Estamos encerrando o pagamento das nossas dívidas, que eram, essa sim, pornográfica, era uma dívida enorme, contraída a preço de nada e a custo do nosso consumidor. Estamos encerrando esse patamar. O que fizemos foi focar naquilo que é essencial, criar uma governança muito forte. Então, para que cada centavo que fosse gasto fosse muito bem gasto. E temos aí uma redução muito grande de custo. Então, o que existe, na verdade, palavra eficiência, centro dos gastos, investindo naquilo que precisa ser investido, saindo daquilo que não tem nada a ver com Petrobras. Inclusive, estamos vendendo refinarias, 8 refinarias das 13 que existem, à venda. Já conseguimos vender 2, as outras 6 estão em processo de venda. E toda semana, todo mês, estão saindo vendas de
de artigos que não são do interesse da Petrobras. Isso sim, então ganhamos eficiência. E reduzimos. E por que tivemos lucro? Porque temos eficiência. O pessoal se acostumou a ouvir a Petrobras falida, né? Falida. Não é. Essa empresa ela não existe mais. Existem dois imaginários de empresa na cabeça do brasileiro. Aquela que era estatal, então que o acionista majoritário definia como queria que fosse estabelecido o preço, tabelado. Isso aconteceu em outros países recentemente, aí Venezuela, que faliu. Ou então uma empresa que foi assaltada. Disse isso no Congresso, que uma casa que foi assaltada não é uma casa de assaltantes. Então isso precisa ter bem consciência. O que existe hoje aqui, sim, é uma governança muito séria, muito forte, que trata com austeridade, com total transparência, todas as suas ações. Então, considere o lucro como a eficiência da equipe que está conduzindo a Petrobras. Nós estamos conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. Para você que está acompanhando o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho nós vamos falar com ele também sobre a situação do gás, né, que tem tudo a ver também com a Petrobras. Essa entrevista está sendo retransmitida pelo Band News TV, canal 24 horas de notícia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. General Joaquim Silva e Luna, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre a criação de um fundo. É uma ideia que tem sido defendida e foi defendida na segunda-feira, numa entrevista exclusiva também ao Jornal Gente, pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Um fundo, claro que os acionistas da Petrobras teriam de concordar com isso, para que em momentos como esse, como o senhor disse, pela variação de preço da commodity, nós pudéssemos, né, equilibrar um pouco o preço na bomba do combustível, evitando uma alta, como estamos vivendo nesse período no ano de 2021. O senhor é favorável a esse fundo? O senhor vê viabilidade? Os acionistas da Petrobras concordariam com essa ideia, presidente? Vejo viabilidade e concordo. Só que isso é uma política pública, né? Essa política pública não é uma responsabilidade social da Petrobras. É política pública. O que é que a Petrobras pode contribuir com isso e está fazendo? Ela tem que produzir o que ela tem feito, distribuir royalties, distribuir dividendos, distribuir tributo, de modo geral, para o seu acionista majoritário, que é o governo federal, e distribuir dividendos. Com esses valores, então, aí o governo sim pode fazer a política pública, pelo que nós estamos sabendo, estão correndo nessa direção, junto aí, Ministério do Meio e Energia, Ministério da Economia, Casa Civil, junto com o Congresso, para construir uma solução. Essa é uma maneira que muitos países adotam, né? Não é interferir na Petrobras. E nesse caso aí, eu diria que o Conselho não participa, a Petrobras diretamente não participa. O que ela faz é o que está fazendo hoje, distribuindo dividendos e distribuindo quantidade de tributo muito grande. Os valores são conhecidos e eles podem fazer um planejamento muito seguro a partir disso. Então, sou totalmente de acordo com a ideia. Aliás, presidente, foi essa ideia que foi defendida ontem pelo presidente Jair Bolsonaro na live. Ele disse que sugere a criação de um fundo regulador para estabilizar o preço dos combustíveis usando os dividendos da Petrobras pagos à União. Isso aqui está andando, presidente? O senhor tem informação ou, por enquanto, ainda está no campo da ideia? Não, está andando sim. Tem havido reuniões nesse sentido. E como é que a Petrobras participa disso? Ela é convidada para prestar informações técnicas, só isso. Mas esse assunto é todo do governo. Mas está andando sim. Tem o próprio presidente da Câmara se manifestou nesse sentido. Então, de construir junto uma solução num curto prazo, para que se crie uma espécie de fundo regulador. Muitos países adotam isso. Isso é a forma. Recursos para isso existe? Existe. Existe recursos destinados para isso. Então, a decisão de utilizar nessa área e em outra, logicamente, é uma decisão do governo a ser avaliada pelo nosso governo. Presidente, por favor, Cláudia. Não, por favor. Não, eu gostaria de conversar com você, presidente. Muito prazer tê-lo aqui no Jornal Bandeirantes Gente. Aqui a Sônia Bló está falando. E eu gostaria de tocar no assunto de que a Petrobras também vem sendo muito criticada com relação à sua política de investimento em gás natural. Nós estamos na iminência de uma crise energética e o medo vai faltar gás para as termoelétricas? É uma pergunta, é uma preocupação geral também aqui no nosso país. O que o senhor diz a respeito disso?
Posso afirmar que, primeiro, a Petrobras não exerce monopólio sobre nada, né? O monopólio acabou em 97, tive até 2002 para fazer essa transição. Não sei se a nossa sociedade tem conhecimento da nossa matriz energética hoje, que é da ordem de potência instalada, né, da ordem de 181 milhões de megawatts. A parte que corresponde à térmica, que corresponde em torno de 17%, da ordem de 30 milhões. Dessas aí, o que é feita a gás corresponde a 8%. E desse 8% que corresponde à Petrobras é 3%. Significa as térmicas que estão com ela, que são 13 térmicas, e a parte que ela tem contrato, chega a 18%. Então, essa capacidade aí foi totalmente reforçada. Nós multiplicamos a nossa operação, o nosso aumento de entrega de gás em 3 vezes mais do que seria nosso compromisso. E continuamos dia a dia acompanhando, junto com a Operadora Nacional do Sistema, junto com o Ministério das Minas e Energia, as necessidades. Todos os dias estamos tratando desse tema. Agora, essa quantidade de gás, uma boa parte dela é importada da Bolívia ou importada de navios. Nós partimos de 44 navios de regasificação, que eram contratados assim, por ano, a média, para 101 até agora. Então, significa dizer que não haverá falta de gás. Presidente, o senhor mencionou aí o papel da Petrobras de pagar impostos e distribuir dividendos, né? Cada vez mais gordos, é bom que se lembre disso. Mas é bom destacar isso. Mas, de outro lado, presidente, a Constituição do Brasil determina que as estatais têm uma função social a desempenhar. Em nome disso, presidente, porque parece que a Petrobras não está muito interessada em bancar um programa social, por exemplo, que garanta gás com preços mais civilizados, sobretudo para a população mais pobre, né? Em nome dessa função social negligenciada aparentemente pela Petrobras, não tinha como a estatal, que é uma estatal, é bom que se tem uma atitude de empresa privada, mas é uma estatal, né? A estatal não tem como bancar sozinha, sem colocar na conta do contribuinte mais esse programa aí da questão do gás para as pessoas mais pobres, subsidiar o gás para pessoas mais pobres? A Petrobras não está fazendo, primeiro, a ideia de responsabilidade social. Na realidade, ela tem, dentro dos seus compromissos, e tem seriamente, a responsabilidade social, mas não faz políticas públicas. Com relação a colocar na conta de contribuinte, não está colocando. Ela está entregando, a partir da sua forma de gestão e das suas escolhas que estão sendo feitas, um recurso altamente elevado. Eu coloco aqui, no período do governo atual, nós colocamos 552 bilhões de reais para que fosse utilizado. Isso aqui recolhido pela Petrobras. Colocamos, o ano passado, só foi 2 bilhões, mas esse ano já entregamos até agora, até o mês de agosto, 15,4 bilhões de dividendos. Isso não está nem no orçamento nem nada que pode ser utilizado para isso. Então não está na conta do nosso consumidor. O que estamos fazendo agora é um programa, estamos destinando, foi divulgado ontem, né, de 300 milhões, aí sim, tirando da própria Petrobras, das suas ações, no seu contexto de responsabilidade social que tem, para auxiliar. Isso ainda está sendo construído, é uma solução que está sendo construída. Aprovamos no nosso conselho o valor e a intenção de fazer. Agora faltando modelar, e estamos procurando outras empresas parceiras, particularmente do ramo, para que aumente esse bolo, a gente possa dar uma contribuição mais robusta para as famílias mais carentes. Logicamente, estamos atentos a tudo isso, a situação de pobreza, a consequência na verdade, famílias em situação de vulnerabilidade, consequência de tudo que a gente está vendo aí, ainda do Covid, do desemprego e tudo mais. Então, essa parte que eu vejo. Mas nós estamos fazendo sim, nós estamos fazendo e bem essa parte de atentar. Há uma série de atividades que não se enxerga da Petrobras, que ela faz pelo país inteiro, que as pessoas não enxergam. Onde tem uma refinaria, tem uma atividade grande de ação social que não é percebida. Porque nós não fazemos muita divulgação disso. Dentro daquela ideia de dizer assim, publicidade dos assuntos, a Petrobras, eu digo que ela é modesta. Estamos mudando essa forma para a sociedade enxergar o que fazemos.
Presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, o senhor tomou posse na presidência da Petrobras em abril. Naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro fazia críticas públicas à gestão anterior, sinalizando que algo poderia mudar na política de preços da empresa. Queria perguntar para o senhor se algo mudou. Não, política de preço não. Nós seguimos a mesma política que estava e entendo se ela mudar, ela vai falir. Se ela deixar de acompanhar as variações, já que hoje, da ordem de 30% dos refinos, aí, gasolina, óleo diesel, gás, é importado. Hoje nós temos da ordem de 30 empresas, de pequeno e grande porte, operando dentro do Brasil. E isso deu uma competitividade. Então, se a Petrobras praticar um preço que impeça que os importadores coloquem produtos aqui dentro, vai ter uma escassez de produtos e vamos ter desabastecimento. Ela precisa praticar. O que é que nós ajustamos, vamos dizer assim? Foi a volatilidade, foi a urgência de passar essa movimentação. Aquilo que eu comentei já, aquilo que é uma situação instantânea, né? Uma situação daquele momento, nós chamamos de conjuntural, ou aquilo que é estrutural. Então, essa mudança foi depois de 86 dias, nós mudamos o preço do diesel. A gasolina não está parada, esse mudar há muito tempo. As outras mudanças que têm acontecido no preço são consequência, repito, de incidência de tributos, de impostos, que não tem nada a ver com a produção do diesel. São acréscimos de biodiesel, de etanol, que não tem nada a ver com a produção da Petrobras. Presidente, o senhor é a favor da privatização da Petrobras? Esse processo já está em curso, ainda que seja nos bastidores? Essa discussão faz parte da sua rotina? Eu desconheço, não faz parte da nossa rotina, e isso é um tema que cabe ao governo, né? Então, qualquer decisão nessa direção partiria do governo. Nós não temos esse tema aqui dentro da empresa. Presidente, na segunda-feira, durante o discurso dos 1000 dias, que marcou, né, os 1000 dias do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro jogou a toalha em relação à Petrobras, não é? Ele falou das várias limitações, de tudo que impossibilita o governo, ele como representante do acionista majoritário, que somos nós, o povo brasileiro, ele jogou a toalha, né? Meio que passou a impressão de que a Petrobras parece ter sido imobilizada, né, por um mata-leão, né, sobretudo dos acionistas privados, que são minoritários, mas são os interesses que mais saltam os olhos, né, e que, portanto, não tem como mexer nisso, né. Ontem, o secretário, ex-ministro da Fazenda, secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele falou sobre o que tem sido chamado não de política de preços, mas política de lucros da Petrobras. Quer dizer, o privilégio é aumentar cada vez mais os lucros, mesmo que seja dessa forma como a gente tem visto de frequentes aumentos. No mesmo dia que o presidente fazia aquele discurso, o diretor executivo da Petrobras dava uma entrevista coletiva mostrando que é ele quem manda. Assim, quem manda é a empresa e ele, como diretor executivo, estava lá para dizer, e usou inclusive de um certo deboche, para falar que estudava com muito carinho novos e mais aumentos nos preços dos combustíveis. Nesse mesmo dia, presidente, o senhor disse que se formava uma tempestade perfeita, mas se referindo a outro aspecto dessa questão. O senhor não acha que essa atitude da Petrobras, a atitude do diretor executivo, é que acabam contribuindo para uma tempestade perfeita, no sentido de fazer com que, de provocar uma revolta das pessoas? Porque as pessoas, presidente, nas ruas estão revoltadas com isso. Gasolina a R$7 é um despautério, né? Então as pessoas, e a Petrobras parece não perceber isso, ou está um tanto quanto insensível a isso, porque a prioridade é fazer lucro, a prioridade é não dar prejuízo e, mais do que isso, fazer lucro e distribuir dividendos e pagar, enfim. O fato é que as pessoas, presidente, estão cada vez mais indignadas com isso. Não há nenhuma maneira, não há nenhuma esperança de que essa atitude mude da Petrobras, é daqui para pior? Não, pelo contrário. Não, pode ter havido uma comunicação infeliz, ou uma forma de colocar, mas a ideia não é exatamente essa, não. A ideia que foi colocar o seguinte, a Petrobras, primeiro, ela é sujeita a uma rigorosa governança. Ela teve um pêndulo de um lado, que era tudo liberado, tudo solto. Nós vivemos aqui, a empresa já foi a mais endividada do planeta. Isso tem 5 anos atrás.
e começamos a atravessar esse vale da morte e se saiu dele, através de um trabalho robusto de desinvestimento, de foco naquilo que a Petrobras faz bem, que é exploração do pré-sal, e na parte de refino. Estamos saindo de uma série de coisas da distribuição, da revenda, saiu de tudo isso. Isso aqui não pertence mais à Petrobras, não está conosco. E a ideia dos R$7, ela está aí colocada 7, a 6, assim, eu reforço mais uma vez. O que cabe à gasolina são os R$2 da Petrobras. Insisto com isso aqui, porque essa impressão de dizer que botar na conta da Petrobras R$7 não é justa. Então, é uma forma de comunicação que facilita quem quer falar, criticar alguma coisa. Essa fala lá do secretário de São Paulo, nós acompanhamos, mas ele tem uma fala igualzinha a 4 anos atrás, que diz exatamente o contrário, né? O que torna a Petrobras útil à sociedade é se ela for forte. Ela não está dependendo de, em vez de estar pagando recursos, dividendos para o acionista majoritário, que é o principal acionista, está pagando de recursos para o banco. Isso que ela entrega hoje para o Brasil, ela entrega para o banco, para pagar juros da dívida, né? Não o principal da dívida. Isso precisa ficar muito, muito claro para a nossa sociedade. Então, eu acho que é uma inversão total do que estava acontecendo. A insensibilidade não existe. Esse movimento nosso que nós fizemos agora, 3 dias atrás, aí, no sentido de apoiar, estamos construindo ainda a forma de fazer isso aqui, com gás, aí, no sentido de apoiar as famílias mais carentes, demonstra que nós estamos insensibles a isso. E nas áreas que atuamos, tem um trabalho de responsabilidade social muito intenso, distribuição do período da pandemia de gás, distribuição de Bolsa Família, vários projetos que se tem junto com a Petrobras não são pequenos. Eles não são feitos publicidade disso, não são dados dificuldade, não são dando, de propaganda. Agora eu queria só destacar, em termos de sociedade de economia mista, né, que ela tem uma lei das estatais, que é de 2016, e que impõe à Petrobras uma série de regras. Ela é obrigada a se comportar o desrespeito a essa parte da condição econômica como se fosse uma empresa privada. Ela tem 21 entes, atores que controlam a empresa, que acompanha, além de uma acionista, de uma Assembleia Geral de Acionistas, ela tem um conselho de administração, tem uns comitês de administração, tem diretoria executiva, tem o Superior Tribunal Federal, tem o Tribunal de Contas da União, tem o Ministério da Minas e Energia, tem a CGU, tem a SES, tem o Congresso Nacional, tem a Receita Federal, tem a Comissão de Valores Imobiliários, tem o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem a ANP, tem a ANEEL, tem o ANS, tem a ANTAC, tem o IBAMA, tem o CAD, esses órgãos todos cobram informações. E se houvesse qualquer movimento em falso, eles estariam identificando, né? Está sendo identificado. Então, a sociedade fique segura, que ela está diante de uma empresa onde não se faz nenhuma aventura, onde tem uma vontade própria de um diretor, de quem quer que seja, para querer impor um ritmo, uma mudança de rota. Isso é que precisa a sociedade ter confiança. Agora, no momento em que o mundo inteiro está sendo engolido por uma consequência da pandemia, em que tem um aumento de tudo, praticamente de commodities, quando há um aumento de uma commodity, a tendência é a gente não olhar muito. Mas se tiver curiosidade de dar uma olhada na sequência das commodities que mais aumentaram, a gasolina vai estar lá pela 9ª, o óleo diesel pela 16ª, o gás de botijão estará pela 30ª. Na lista das primeiras, seguramente não está. Tem óleo sólido, tem etanol, tem feijão, arroz, outras coisas mais. Então, essa é a verdade. Agora, o que ficou no imaginário da sociedade é que é uma empresa, é uma estatal que tem que fazer, controlada pelo governo, que deve estabelecer um tabelamento de seu preço. O presidente declarou foi que ele não pode fazer isso até por questão legal. Claro. Presidente, aproveitando esse gancho que o senhor dá aí, qual que seria um preço médio da gasolina na visão da Petrobras, justo para esse momento que o mundo atravessa? Eu não tenho esse valor. Agora, seguramente entendo que possa ser menos. Seguramente eu entendo que alguns tributos que o próprio governo federal está fazendo no sentido de reduzi-los, eles podem ser reduzidos. Já existem ações dentro do nosso Congresso trabalhando nesse sentido. Ou seja, se não tiver redução de imposto, não vai cair o preço da gasolina. Esse é o resumo da ópera. Não, se no mercado internacional cair o preço, vai cair. As nossas alterações, depois que eu estou aqui, das alterações da gasolina, foram 2 para baixo e 1 para cima.
Então, se diminuir, diminui. Exatamente para manter o mercado abastecido. Nossa preocupação é essa. Manter a competitividade, manter o mercado abastecido. Se caiu o preço, caiu hoje mesmo. Sim, eu estou dizendo porque dá uma tendência de alta do preço da commodity. Então, aqui no Brasil, o que pode ser feito é uma mudança nos impostos para frear o aumento ou diminuir o preço da gasolina. É isso que o senhor está dizendo? Eu diria que tem que ser um esforço do país como um todo, do governo como um todo. Aí entra governadores, a própria Petrobras contribui com o que ela puder contribuir, mas essa não é uma ação da Petrobras. Presidente, essa alegação de impostos é assim, os impostos não aumentaram, né? Quer dizer, quem aumenta os preços dos combustíveis é a Petrobras. Quando o litro da gasolina custava R$3 em dezembro do ano passado, ninguém falava em imposto, em carga tributária. De lá para cá, a carga tributária não foi alterada, continua exatamente a mesma. Os mesmos percentuais de ICMS que incidem sobre o combustível eram cobrados em dezembro do ano passado. Ninguém falava nisso, porque não era um problema, claro que sim, mas ninguém falava nisso. Quando a gasolina passa dos 6, em alguns estados chega a R$7, né? Aí virou, não, mas a Petrobras, nós só temos aí R$2 dos 7, só R$2 é que são para a Petrobras. Não, mas assim, chegou a 7 em razão do aumento da Petrobras, não foi o Estado que aumentou o preço do combustível, né? E a grande preocupação, presidente, é exatamente a grande perplexidade da população, é com relação a essa política de lucros da Petrobras, né? A Petrobras aumenta de maneira incessante, tem lá o diretor executivo que debocha das pessoas, estamos estudando com muito carinho mais aumentos e tal, e as pessoas são simplesmente, os brasileiros têm apenas o direito de pagar essa conta, né? E os aumentos não cessam, e aí quando se cobra do governo uma atitude, mas isso aí é porque os impostos estaduais são muito elevados. Não, é porque quem determinou o aumento foi a Petrobras, né? Isso é exatamente sobre isso que eu queria insistir nisso. Não há nenhuma esperança de se mudar, porque, como disse o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aquele diretor debochado da Petrobras e a diretoria da Petrobras de uma maneira geral, que são todos pessoas que estão lá porque, enfim, tem qualificação e são muito bem pagos para isso, tem que estar lá para encontrar soluções como é que eu diria, evitar que o povo continue pagando um preço tão elevado pelo combustível. E a gente vê que a Petrobras é meio que fica ali de camarote esperando as reações do mercado internacional para repassar imediatamente, in natura, qualquer tipo de reajuste do preço do combustível no mercado internacional, que a gente não sabe direito nem qual é o indicador disso, mas enfim, é essa realidade com a qual nós convivemos. O que eu queria, não há nenhuma saída minimamente criativa para tirar um pouco desse peso que está esmagando o povo brasileiro, presidente? Eu entendo a sensibilidade, eu diria até a indignação, eu sorri, não estou deboche, estou vindo aqui agora para até de como eu fico sensibilizado com esse tipo de pergunta. Mas há duas afirmações que precisam ser corrigidas. Primeiro, que o aumento, quem faz é a Petrobras. Não é verdade isso aí, precisa corrigir. Informo que o preço da gasolina na Petrobras não aumenta há mais de 80 dias. E ela tem aumentado a cada 15 dias. Vale a pena, até para informar para a população, que eu não vou distribuir agora aqui, como é que é composto o ICMS. A cada 15 dias é feita uma coleta, é definido um valor, aplica sobre ele, cada estado tem a sua forma de cobrar o seu ICMS, e ainda tem uma variação de volume em função de temperatura, então ele se autoalimenta. O imposto que incide sobre si mesmo. O presidente chamado de bitributação, não vou entrar nesse mérito, porque não é competência minha estar falando sobre isso. Então, há aumento sim, sem que nada tenha a ver com a Petrobras. Lembrar que etanol, entra o valor aqui elevado de etanol no preço da composição do preço da gasolina. No caso do preço do biodiesel, há um valor grande de biodiesel que é composto. Isso aí altera com a frequência muito Justamente maior. isso, presidente. Desculpa interrompê-lo. Isso aí não é Petrobras. Presidente, exatamente, o preço do etanol está jogando o preço do combustível lá para cima. A gente tem uma porcentagem aqui entre 18% a 27% de etanol dentro do combustível. Por que a gente não abaixa para o mínimo? Por que esse não fica ao patamar o mínimo possível para que não suba tanto o preço na bomba? Essa é uma pergunta que pode ser feita, mas não para a Petrobras. Eu entendo que a informação e a pergunta ela tem uma resposta em si mesmo. Seria importante que houvesse, mas isso aqui é um estudo que não cabe a Petrobras dar essa informação.
o valor está definido de 27, outro de 13 que baixou para 10. Então, isso aí é um estudo que precisa ser feito em conjunto. Mas esse esforço está sendo feito agora. Em função dessa situação que nós estamos vivendo, se chamou a atenção da sociedade, se chamou a atenção do governo, da atenção do Congresso, para que tente uma solução para esse momento. Nós estamos juntos para contribuir com o que for possível na legalidade. Estamos juntos. Nós somos insensíveis, particularmente a minha formação, a minha cultura é totalmente favorável a isso aí, mas 100%. A minha origem é disso aí. É gente que cozinhava a carvão, então, a lenha. Então, não sou incentivo a nada disso. A nada disso. Estou totalmente de acordo que a gente encontre um caminho de solução. Estou de acordo. A decisão, presidente, sobre o percentual do etanol na gasolina não é da Petrobras, mas o senhor veria com bons olhos uma redução nesse momento? Isso poderia ter efeito para baixo no preço final do produto? Se houver variação, tem efeito sim para baixo. Agora, o posicionamento disso não é da Petrobras. Então, isso aqui é do governo, então eu preferia não opinar. Mas não tenha dúvida, se houver incidência menor, nesse momento haveria redução, sim. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Conversamos no Jornal da Bandeirantes, gente, nesta manhã com o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, até uma próxima, general. Muito obrigado e continuo à disposição para prestar esclarecimento à nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado.